E aí, pessoal, vamos lá retomar? Então vamos para a segunda parte, né, da nossa aula, vendo agora algumas funcionalidades do formulário. Na aula anterior a gente viu como criar, né, o formulário, a gente viu como renomear, personalizar, a gente viu a opção de visualização. Agora a gente vai ver os tipos de perguntas, né, e as funcionalidades que ela tem. Como é que a gente faz para inserir as perguntas dentro do formulário, né, que é a parte mais importante, certo? Então, a nossa tela inicial sempre é essa. A gente vai ver aqui, né, na segunda parte, ó, eu coloquei o título, né, a descrição, fica a seu critério, não é um item obrigatório. E aí nós temos aqui uma pergunta sem título. Ao clicar aqui na caixinha, automaticamente ele vai mudar o formato, certo? Onde eu vou realizar minhas perguntas. Aqui na nossa lateral também, é, eu tenho algumas funções em relação à pergunta. Aqui é o meu selecionador de tipo de pergunta. São muitas opções, a gente não vai ver todas as opções no momento, certo? Nós vamos ver aqui essas 5 primeiras opções. Então vamos lá. A primeira opção é a opção de resposta curta. Quando é que eu utilizo? Quando eu quero que o meu entrevistado ele digite alguma coisa. Geralmente coisas que cabem em uma linha, como por exemplo, o nome completo, a idade, o bairro em que a pessoa mora, certo? Então, se a resposta que a pessoa vai me dar, ela pode ser digitada em uma linha, aí eu coloco aqui a resposta curta, certo? Bom, a segunda opção, que é a opção parágrafo, também é uma opção para digitação. Só que aqui no caso, eu sei que a minha pergunta ela vai dar abertura para que a pessoa possa digitar de 2 ou mais linhas. Então, se eu sei que tem a possibilidade do meu entrevistado digitar 2 ou mais linhas, aí eu vou marcar a opção parágrafo. Então, as 2 primeiras opções são opções para as pessoas digitarem as suas respostas, tá certo? E aí as opções agora para marcar. Nas opções de marcar, eu fico aqui com esse segundo grupo, que são múltipla escolha, caixa de seleção e a lista suspensa. A múltipla escolha é como as provas que a gente faz, né? No vestibular, né? No Enem, nas provas bimestrais. Então, são perguntas onde eu tenho os itens, mas eu só vou ter uma resposta para que o meu entrevistado possa marcar, né? Ele só vai ter uma opção. A caixa de seleção ele também é para perguntas de marcar. Só que qual é a diferença do múltipla escolha para o caixa de seleção? A caixa de seleção é para quando o meu entrevistado ele vai ter a opção de marcar mais de um item, certo? Por exemplo, se eu quero que ele me diga quais são os dias da semana que ele mais gosta, ou, por exemplo, né, o tipo de comida, ou os horários que ele costuma estudar, enfim. Então, se eu tenho mais de uma opção de marcar, né, sobre a opinião do meu entrevistado, eu vou deixar a opção caixa de seleção, ok? E a lista suspensa, quando é que eu utilizo? A lista suspensa, ela é uma opção para que eu possa marcar somente uma opção. Só que aí no nosso caso, a lista suspensa, ela só vai servir para a gente compactar o espaço. Como assim? Se eu tenho uma lista grande, né, por exemplo, de nomes de alunos, de bairros de uma cidade, então para a gente não ficar aquela lista enorme para a pessoa ler e ficar procurando, eu uso a lista suspensa para reduzir o espaço, né, de digitação, e aí a pessoa vai procurar lá na caixinha, né, só a resposta que interessa para ela. Tá bom? Então, aí são essas 5 primeiras partes que nós vamos ter. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona cada um, tá bom? Como é que a gente vai adicionando as perguntas. Eu vou usar uma de cada, e aí você pode fazer o exercício aí na sua casa, você cria o formulário, nomeia, como eu coloquei aqui, tá bom? Já deixa salvo, porque nas próximas aulas a gente vai retomar de onde a gente parou, para que a gente possa ver as outras opções, para que a gente possa ver as outras funcionalidades.
Tá? Então, faz o passo a passo até aqui, né, no primeiro vídeo e agora no segundo vídeo. Deixa salvo aí nos seus arquivos, que a gente vai sempre ficar utilizando esse mesmo arquivo para as nossas próximas aulas. Vamos lá? Então, vamos lá. De um por um. Se a pessoa está sendo entrevistada, às vezes é interessante a gente perguntar a idade, o bairro, o nome, né? Claro, dependendo do conteúdo da entrevista, principalmente se for algo de cunho muito pessoal, como por exemplo falando sobre casos de violência, sobre o uso de drogas e outras coisas desse tipo, são questões muito pessoais, para você pedir o nome da pessoa. E isso, de certa forma, até constrange quem está sendo pesquisado a responder a verdade, porque você vai ter o nome da pessoa lá, tá bom? Então, muito cuidado com o tipo de pesquisa que você vai fazer e exigir o nome da pessoa, certo? A gente coloca o nome, o item do nome, como por exemplo, for uma prova, ou um convite, ou a pessoa confirmar alguma coisa que é realmente necessário, né? Um cadastro que eu esteja fazendo para um site, uma plataforma, certo? Então aí nesse caso a gente precisa sim do nome completo da pessoa, mas cuidado para não pedir o nome completo da pessoa quando você estiver tratando de coisas mais pessoais. Então vamos colocar aqui, pergunta número 1, qual é o seu nome? Você percebeu que aqui ele já mudou automaticamente para a resposta curta? Tá? Porque ele analisou, né, o formulários ele tem esse script, né, digamos assim, essa inteligência artificial de tentar identificar qual seja o tipo de pergunta que você fez. Então, ele analisou aqui, né, nome. Ora, se é nome, né, qual o seu nome? Eu não tenho, não tem como você criar uma lista de opções para a pessoa marcar qual é o nome dela, né? Aí ela vai ter que digitar, ele já analisa aqui o que seria mais lógico, certo? Então, está aqui a opção resposta curta. Como é que vai ficar no formulário, professor? Só vir aqui lá no olho, né? Como a gente viu na aula passada. Então, vai ficar dessa forma aqui. Pesquisa, tal, tal, nome, certo? Vamos voltar lá para nós estávamos. Aí um item importante, gente, ó. A pessoa pode, de repente, pegar a entrevista e mandar o questionário para você vazio. Isso atrapalha muito na hora da pesquisa, porque às vezes a gente fica com dados desencontrados. Acontecia muito, às vezes, nas coisas do núcleo, quando os meninos iam apresentar os resultados, porque eles colocavam assim, por exemplo, né, no resultado tinha lá 50 pessoas responderam isso. E aí você chegava em outra plataforma e tinha assim, 47 pessoas responderam tal. Puxa, mas se foram 50 pessoas entrevistadas, por que que num item tem 50 respostas, no outro tem 47 respostas? Então, é, analisando isso aí, a gente viu que, às vezes, quem vai fazer o formulário esquece de marcar um negócio que é importante. Na nossa aba aqui de edição, você vai ver que nós temos aqui esse botão aqui com o nome obrigatório, tá vendo? Aqui é um botão de liga, desliga. Eu aconselho você sempre deixar ele ligado. Fez a pergunta, vem aqui no botãozinho do obrigatório e deixa ligado. O que é que vai acontecer? Se a pessoa tentar enviar para você o questionário com a resposta vazia, ele não vai ser enviado. Vai aparecer uma mensagem lá para a pessoa dizendo: seu questionário não pode ser enviado, né? Você deixou de responder alguma coisa. Então ele vai ter que voltar lá e colocar alguma resposta para você, certo? E aí você fica resguardado, né? De que os seus dados não sejam conflitantes, porque é horrível. A sua pesquisa ela perde a credibilidade, né? Você entrevista 50 pessoas, aí no item você tem 50 pessoas responderam isso, aí no outro item você tem 45 pessoas responderam tal, aí no outro você tem 32 pessoas responderam tanto. Aí dá um conflito muito grande, porque se eu tenho 50 entrevistados, então todos os números têm que dizer, dos 50, 50, 50 responderam isso. Senão eu vou começar a gerar um conflito dentro da minha pesquisa, né? Não vai dar credibilidade ao que eu estou fazendo, tá? Então,
essa daqui pode ser a chave, né, para que a sua pesquisa dê. Pronto, fiz a minha primeira pergunta, como é que eu faço para ir para a segunda pergunta? Pronto, nós temos essa caixinha aqui na nossa lateral, tem várias funções, tá, gente? A gente vai devagar, estou mostrando passo a passo de um por um. Vamos nesse primeiro aqui, ó. Tá vendo só? Ele é bem autodidático, né? Adicionar pergunta. Ele vai fazer uma perguntinha aqui embaixo. Então, vamos lá, pergunta número 2. Nós vamos digitar aqui. Você gosta da qualidade da merenda escolar? Em algumas perguntas, vocês vão ver que o Google ele automaticamente já te dá algumas opções para você acrescentar, certo? No caso aqui, tá vendo? Ele já apareceu aqui em azul, ó, 3 opções, ó, sim, não, talvez. Né? No caso aqui, como é gosto, não existe sim ou talvez, né? É como você dizer, por exemplo, né? Você está grávida? Talvez. Talvez é uma questão de você fica muito dúbio, né? Tem a possibilidade do sim, tem a possibilidade do não. Então, se a gente está fazendo uma pesquisa científica, né, não pode ser talvez, ou é sim ou é não. Então, vamos colocar aqui, né? Sim, não. Ok? Você pode já marcar aqui. Adicionou, já está adicionado. Aí lembra, né? Nosso botãozinho aqui, obrigatório. Vamos para a terceira pergunta. Botãozinho do mais. Pergunta número 3. Aí nós vamos perguntar: os alimentos que mais gosto são. Pronto. Aí aqui no caso, ó, os alimentos que mais gosto são. Então eu vou ter mais de uma opção, correto? Aí eu vou utilizar aqui a opção caixa de seleção. Então vamos aqui, ó, caixa de seleção, porque eu vou ter mais de uma opção, né? E aí você coloca as opções. Por exemplo, carnes, ovos, frutas, legumes, massas, cereais. Então são as opções que fazem parte aí da nossa cesta básica, né? Os nossos alimentos mais consumidos, né? Os tipos de alimentos mais consumidos por nós, certo? Então eu criei aqui cada um dos itens, item obrigatório. Aí, gente, ó, uma coisa que é interessante e inteligente da sua parte você fizer. Na pergunta número 3, eu perguntei quais são os alimentos que eu mais gosto, certo? Então, para você incrementar sua pesquisa, o que você poderia fazer? Ora, se eu perguntei para o meu entrevistado o que é que ele mais gosta, não seria interessante a gente perguntar o que é que ele menos gosta também? Seria. Então, aí ele tem uma opção aqui para a gente não ter que refazer tudo novamente, que é esse íconezinho bem aqui, perto da lixeira, ó. Tá vendo o nome aqui, ó? Duplicar. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa pergunta que eu já criei, já editei, e vai refazer. Ele vai lançar novamente lá embaixo. Vou mostrar aqui como você poderia fazer. Duplicar. Aí você vê, é um copiar e colar. Né? Então ficou idêntico, né, ao que nós fizemos. Obviamente você não vai deixar a pergunta repetida. Na pergunta número 3, eu perguntei o que, é que a pessoa mais gosta. Então agora eu vou perguntar o que ela menos gosta. Item número 4, vou trocar o mais pelo menos, certo? Vou trocar o mais pelo menos. Professor, como é que vai ficar então agora? Ora, nós vamos lá no olho. Está aqui o seu formulário, certo? Todos eles estão com essa estrelinha vermelha para indicar que você marcou o item obrigatório. Então aqui, ó, múltipla escolha, caixa de seleção para marcar mais de um, tá bom? Então faz esse exercício até aí e deixa o teu arquivo salvo para a próxima aula. Grande abraço.